Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, hoje é dia 3 de março e é o terceiro domingo desta quaresma. E é muito importante nós agora podermos ouvir, acolher e colocar em prática a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus conhece o coração do homem, conhece o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que desejamos, o que iremos fazer diante de qualquer situação. O homem é que não se conhece. Deus não precisa colocar à prova ninguém nem tentar, porque Deus conhece que o nosso coração está machucado, está ferido, está doente, somos dúbios por causa da consequência do pecado original, que entrou a morte na nossa vida, e com a morte todo o sofrimento, toda a dor, toda a doença, tudo aquilo que muitas vezes nós deveríamos de fazer e não fazemos, e aquilo que deveria de fazer acabamos não fazendo. Então, Jesus, ele nos conhece antes mesmo de termos sido criados no ventre da nossa mãe. Por isso que é importante que nós hoje voltemos o nosso coração para o Senhor. Ele entra no templo e ele lá fica irado, né, e começa a expulsar os vendedores do templo, porque não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E Jesus, muitas vezes, quando percebe, né, e ele sabe todas as coisas, quando nós começamos a nos desviar para o caminho que é contrário ao caminho do Senhor, ele também entra com um chicote, que é a sua palavra, que são os seus ensinamentos e principalmente acontecimentos que podem nos trazer muita dor momentânea, mas vão curar as nossas feridas, nos libertar de muitos pecados e nos proteger de tantas outras coisas e nos levar à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.